pessoal, aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. Nesse vídeo, eu trouxe algo diferente para vocês. Esse vídeo faz parte da série de entrevistas com alunos que fizeram ou ainda estão fazendo mestrados e doutorados fora do Brasil. Hoje eu trouxe uma entrevista com o Rômulo, que é meu marido, e ele vai contar para a gente sobre o mestrado dele aqui em Portugal. Ele está fazendo mestrado em gestão ambiental no Instituto Politécnico aqui de Coimbra. Mas antes de tudo, deixa teu like aqui no vídeo e não se esquece de se inscrever. Então, pessoal, hoje a gente está aqui com o Rômulo, que é meu marido, e ele vai contar para a gente sobre o mestrado dele aqui em Portugal, certo? Ele faz gestão ambiental. Já está aí ele vai contar para a gente aí, mas ele já está quase no fim do mestrado, e aí ele vai contar para a gente a trajetória, de como ele veio, por que ele quis vir, quais são os requisitos, né, para vir aqui para Portugal fazer mestrado. Tá certo? Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, meu marido, a presença, e agradecer por ter aceito o convite para fazer essa entrevista, certo? E conta então um pouquinho para a gente sobre você, se apresenta, e um pouco depois sobre sua trajetória até chegar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Lorena pelo convite, né? Como ela bem falou, já meu nome é Rômulo Egito. Atualmente eu faço mestrado em gestão ambiental no Instituto Politécnico de Coimbra, na Escola Agrária. Então, já estou na fase final do curso, já terminei todas as disciplinas e estou só aqui, aqui a gente pode fazer uma tese, né, que eles chamam no Brasil de dissertação, ou fazer o estágio, que eu estou já, possivelmente vou fazer o estágio. Então é isso. E como foi, assim, a ideia? De onde surgiu essa ideia? Primeira ideia, assim, para vir para Portugal. Então, a gente morou, eu e minha esposa, a gente morou na Irlanda entre 2011 e 2013. E desde que a gente voltou da Irlanda, você sempre teve essa vontade de voltar novamente para cá, né? Seria uma das oportunidades mais fáceis, relativamente, para a gente que não era não europeu. Uhum. Então, a gente começou a pesquisar, buscar oportunidades. Eu me formei em 2017 pelo IFPB, Campus de Professor em Gestão Ambiental. Corri concurso porque tem algumas oportunidades de bolsa, participei de vários processos seletivos. Mas eu comecei a observar que, para conseguir uma bolsa de mestrado, seria mais complicado. Então, comecei a pesquisar um pouco mais sobre bolsas de investigação em Portugal, em toda a Europa. Apesar de eu saber inglês, eu não tenho nenhuma proficiência, nem Cambridge, nem IELTS, nem TOEFL, não tenho nenhuma proficiência que normalmente é exigida em países de língua inglesa, então eu comecei a pesquisar Portugal. Então, comecei aos poucos, e antes de vir para Portugal, eu estava fazendo mestrado em Ciências Florestal, na UFRN, em Macaíba, e deu aquela questão da pandemia, e eu comecei a refletir um pouco mais sobre como seria minha vida pós-mestrado no Brasil. Eu vi que ia ser bastante difícil, para trabalhar no Brasil com o meio ambiente é bastante complicado, então eu comecei a pesquisar. Vou terminar o mestrado e vou ficar olhando para cima novamente. Então, eu comecei a buscar oportunidades e acabei procurando Portugal. Então, então eu vou ir para Portugal. Eu comecei a pesquisar todas as universidades de Portugal, universidades, Instituto Politécnico, e achei 3 universidades, foi o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Politécnico de Beja e o Instituto Politécnico de Bragança, que eram os que tinham curso na minha área. E qual é a diferença de Instituto Politécnico para a universidade? Porque no Brasil a gente não tem essa instituição, né? Instituto Politécnico, acho que não. Eu comparo assim o Instituto Politécnico com os institutos federais do Brasil. E as universidades são como as universidades, né? Normalmente os politécnicos, assim como os IFs do Brasil, eles normalmente só têm o máximo até o mestrado. É um pouco mais focado à necessidade imediata do mercado, do trabalho. Então, relativamente a essa diferença. E só tem, no caso, até o mestrado, não tem doutorado nesses institutos politécnicos. E aqui em Portugal é bem comum esses institutos, pelo menos acho que a maioria das cidades, né, tem um, e aí ele vai até o mestrado.
Então, para quem vai fazer mestrado, é uma opção também, porque eles são, inclusive, mais baratos, né? Em relação às mensalidades da universidade. Exatamente. Uma das principais diferenças, como eu falei, os institutos politécnicos são mais focados à necessidade do mercado, não que as universidades não sejam, mas eu acho que a diferença dos IFs e das universidades do Brasil são mais ou menos essa, e é a mesma coisa em Portugal. Normalmente, os institutos politécnicos são bem mais baratos, porque aqui em Portugal, as universidades são pagas. Então, tanto a graduação, que eles chamam de licenciatura aqui, o mestrado, o doutorado, todos são pagos. Não tem, assim, eu não tenho conhecimento de nenhuma universidade, principalmente para brasileiros, que você não paga nada. Você pode conseguir alguns descontos, você pode conseguir bolsa para pagar 50% da universidade, mas eu desconheço. Pode ser que haja algum concurso especial, essas coisas, mas a regra é que as universidades públicas aqui de Portugal são pagas. Então, por exemplo, o Instituto Politécnico, aqui o que eu estudo de Coimbra, tem mestrados que começam a partir de 1.110 por ano, mais ou menos, que esse ainda pode ser pago em 10 vezes sem juros. Então, e nas universidades, normalmente começa de 2 a 3 mil, dependendo da universidade, depende, 2 a 3 mil por ano, dependendo do curso, da área, e vai variar bastante. Mas, normalmente, os institutos politécnicos são bem mais baratos do que as universidades. E como é esse pagamento do curso? Como é que funciona? É cartão de crédito? Porque no Brasil a gente usa muito cartão de crédito, né? Mas nesse caso não é cartão de crédito. Então, eu queria que tu explicasse como é esse pagamento. Então, o pagamento é efetuado, no geral, assim, você pode pagar ele de uma vez, o montante todo, né, que o meu, por exemplo, é 1.325 por ano, ou então você pode parcelar em 10 vezes. Todo mês vai ter, no site da própria instituição, vai ter lá uma areazinha onde você baixa o boleto, né, que aqui é diferente, mas você baixa o boleto e faz o pagamento mensal daquelas parcelas e vai fazendo o pagamento mensal. E em relação à inscrição, né? Como é que a pessoa faz? Quais são os sites que a pessoa deve procurar? E como é o processo seletivo dessas instituições? Então, a primeira dica que eu dou para quem quer estudar, quem vem estudar aqui em Portugal, fazer o mestrado, primeiro, olhe todas as universidades. Se você não tem conhecimento de universidade aqui em Portugal que tem o seu curso, então você vai abrir todas as universidades, vai olhar todos os sites, o Instituto Politécnico vai olhar quais são os que tem na sua área e a partir desse você vai escolher. Então, depois que você escolher a universidade, você vai seguir o passo a passo, vai ter um edital assim como tem nos processos seletivos do Brasil. Normalmente são 3 a 4 fases, normalmente não é tão complexo assim, tem alguns cursos, claro, que são bastante concorridos, mas no geral sempre vaga. São 4 fases que eu digo de 4 chamadas, né? Vai ter, são 4 fases, 3 a 4 fases também, vai dependendo se tiver vários. Então, por exemplo, o mestrado são 15 vagas. Eles abrem a primeira fase, tem disponibilidade de vaga e abre a segunda fase, terceira até a quarta fase. Então, assim, ele vai preenchendo aquelas vagas. O processo seletivo, normalmente, nas instituições, é lançado um edital, mas esse edital, você pode se inscrever, normalmente são 3 ou 4 fases. Como é assim? Então, a primeira fase, ela é aberta, por exemplo, março, abril de 2022. Então, se o mestrado são 15 vagas, eles vão abrir, sei lá, 5, 10 vagas para a primeira fase. Então, você vai ter até aquela data para se inscrever. Então, se você não teve tempo, não conseguiu se inscrever naquela primeira fase, você pode escrever como se fosse 4 editais, 4 possibilidades de entrada em um edital só. Então, você não perdeu a primeira entrada, não conseguiu se inscrever por algum motivo. Então, vai ter a segunda chamada com mais uma quantidade de vagas que está pré-determinado no edital. Normalmente são 3 fases. E se sobrar vagas ainda dessas 3 fases, Aí eles abrem outro. aí abre a quarta vaga. Ah, sim, Então, entendi. vai depender do se preencher ou não aquelas vagas nas 3 etapas. Então, se a pessoa quiser se inscrever, é interessante que ela se inscreva nas primeiras fases, porque é mais provável que tenha vaga. Exatamente. Então, quanto mais breve a pessoa se inscrever, maior a possibilidade de conseguir uma vaga. Porque se ela não, por exemplo, se ela tentou na primeira fase, não conseguiu, porque preencheu ali e tem pessoas com currículo melhor que o dela. Ela pode ir na segunda fase, concorrer também na terceira fase e se sobrar vaga até a quarta fase.
Nessa inscrição, se paga alguma coisa? Como é? Porque, assim, no mestrado no Brasil, geralmente a gente paga a inscrição e depois se submete a várias etapas. Prova, análise de currículo, entrevista, pré-projeto e tudo isso. E como é que funciona a seleção aqui, nos institutos politécnicos? Então, normalmente você, como eu falei do edital, que tem várias fases. Então, você vai se inscrever para participar daquela, por exemplo, da fase 1. Eu vou me inscrever, vou pagar uma inscrição e vou enviar minha documentação. Que vai depender de edital para edital, de instituição para instituição, mas, no geral, vai ser o seu diploma da sua graduação, licenciatura no Brasil, o currículo europeu e o histórico escolar. Normalmente, é a base, são esses 3 documentos. Não é exigido pré-projeto, assim, no geral, né? Claro que vai depender do edital, mas no geral não é exigido pré-projeto. Não é exigido também que você tenha um orientador também para entrar no mestrado. Em geral, normalmente só é análise curricular. Então, o seu diploma da sua graduação e o seu histórico, eles vão analisar para saber se dá para fazer, se você tem capacidade de fazer um mestrado aqui. E o seu currículo eles vão analisar para fazer a pontuação. No geral, é isso. Documentação adicional, mas a documentação básica é essa. Então, depois que vocês escolherem a universidade, vocês pegam os editais até dos anos anteriores e vão ler para saber quando normalmente qual a documentação é exigida. E outra dica também que eu posso passar para vocês é que qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação do curso. Além disso, também vocês podem as universidades aqui, como recebem muito aluno de fora, sempre eles têm um setor responsável por alunos internacionais. Então, manda uma mensagem para o coordenador do curso, manda uma mensagem para um e-mail para o pessoal dos estudantes internacionais, que normalmente eles respondem bem rápido. E fala sobre esse currículo que eles precisam, que os candidatos precisam mandar, né? Você falou europeus, mas como a gente, no Brasil, geralmente a gente manda o currículo Lattes, né? Que já está na plataforma, é uma plataforma que a gente se cadastra e tudo mais. Mas no caso aqui, é um currículo europeus, é um currículo. Como é? Explica mais sobre esse currículo. Então, aqui, um tipo de currículo que é muito utilizado aqui é o chamado Europass. Então, o Europass é uma plataforma onde você vai criar o seu currículo. Podem existir outras plataformas, mas, no geral, é só o estado do Europass. Então, pode ser que eles exijam no edital algum, pode ser que eles exijam o Europass, pode ser que eles não exijam nenhum. Então, eu sempre indico, se ele não tiver a indicação do tipo de currículo, você siga o Europass, porque é bem simples, bem legal, bem simples de ser manipulado. E a gente pode acessar ele em qualquer canto do mundo. É europeus, não lembro exatamente o site, mas é europeus. Eu vou deixar aqui. O professor Laurel vai deixar aí o currículo. Eu vou deixar todos os links citados aqui. Eu vou deixar o link do Instituto Politécnico daqui de Coimbra e também o link do Europass, certo? Currículo. Todos os links que foram citados aqui, eu vou deixar todos no mesmo link, certo? Que é o link lá do meu blog. Em relação a bolsas, né? Porque é um assunto, é uma pergunta, vai ser uma pergunta muito recorrente aqui, sobre bolsas de mestrado, quais são as possibilidades de bolsa, né, para vir estudar aqui em Portugal? Então, diferente do sistema brasileiro de ensino, o português e o europeu é um pouco diferente. No Brasil, normalmente, no edital já vem falando a quantidade de bolsas e as pessoas, por exemplo, são 4 bolsas. Os 4 primeiros colocados, pode ter 10 vagas, mas só os 4 primeiros colocados vão receber aquela bolsa inicialmente. No Brasil, a gente tem essa possibilidade, né, de bolsas de mestrado. Vai depender aí de quantas forem disponibilizadas e qual a sua colocação também no processo. Aqui, diferentemente do Brasil, a gente concorre a bolsas de investigação em projetos, que vai dar um suporte financeiro para a gente pagar a universidade. Mas, como eu até tinha falado anteriormente, não existe uma bolsa, assim, pelo menos que eu tenho conhecimento, que um estudante brasileiro, com visto com um passaporte brasileiro, chega aqui, vou conseguir uma bolsa de 100%. A regra as universidades públicas aqui são pagas. Eu vou falar aqui um exemplo, por exemplo, eu fui bolsista durante 8 meses em um projeto da minha universidade e eu recebi a bolsa, o valor da bolsa, só que eu tinha que pagar a universidade. Então, porque não era uma bolsa do mestrado, era uma bolsa da instituição para um projeto à parte, né? Que você fazia parte desse projeto. E eu tive a sorte de ser da minha própria instituição, né? Mas pode ser... Podia ser de outra.
para conseguir a bolsa aqui, ou você faz o reconhecimento do seu diploma, por exemplo, da graduação ou do mestrado aqui em Portugal, ou o edital vem falando que você é estudante, por exemplo, do mestrado. No meu caso, no edital vinha falando, ou você tem uma licenciatura reconhecida aqui em Portugal, ou você é estudante inscrito no mestrado em Portugal, de uma instituição pública portuguesa. Então, eu pude concorrer mesmo sem ter um diploma da graduação reconhecido em Portugal. Sim, Então, vai comentei variar isso bastante. também. Uhum. Isso vai variar bastante de edital para edital. Então, eu vou até pedir para a professora Lorena colocar também um link também, que é o Eurax. Todas as bolsas que são lançadas aqui por instituições portuguesas, centros de pesquisa, são lançadas nesse site. Então, vocês podem diretamente observar e procurar bolsas nesse site. São bolsas para todos os níveis de mestrado até pós-doutoramento. Tem aquele detalhe de que, a depender do seu grau já obtido, né? Se você já é mestre, se você é graduado, o valor da bolsa depende também disso, né? Exato. Por exemplo, eu estou fazendo mestrado, então meu último nível era o nível que eu tenho atualmente, é o nível que eles chamam aqui de licenciado, que no Brasil é graduado. Então, atualmente, como eu não concluí o meu mestrado, o meu maior nível é o nível de licenciado. Então, uma pessoa que quer fazer um doutorado, então, o nível mais alto que ela tem é o nível de mestrado. Então, ela vai receber bolsa com o valor mínimo do mestrado, que tem a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. O UFCT, a gente pode comparar um pouco como o CNPq e a CAPES, né? Que é um órgão que anualmente lança bolsas, lança projetos também, e financiamento de projetos. Outra coisa que existe bastante dúvida a respeito é em relação ao visto, não é? Portugal é um país que atrai muitos brasileiros por conta desses acordos que Portugal tem com o Brasil, né? Então, isso facilita os trâmites. Então, isso é uma coisa que facilita, né? A gente vir estudar aqui, vir trabalhar, etc. E em relação ao visto para mestrado e doutorado, né? Você pode contar um pouco para a gente como foi o processo do visto? O visto aqui para vir estudar em Portugal é relativamente simples. Vocês vão preencher uns pré-requisitos que existem, né, para vir estudar aqui, mas é relativamente simples. Uma coisa boa de já vir como estudante, né, como mestrado, é que você já chega totalmente legalizado, você já chega com a possibilidade de trabalhar. Se você vier com a sua esposa, com o filho, eles vão se legalizar também mais rapidamente, eles podem ter a possibilidade de trabalhar. E, por exemplo, eu com visto de mestrado, eu venho com autorização do Brasil, né, eu venho com visto, pego a minha primeira residência, que vale 1 ano, posso renovar por mais 1 ano, 2 anos, e depois desses 2 anos eu posso renovar por mais uma vez, por eu ter me formado em Portugal e ter uma qualificação portuguesa, eu posso tirar mais uma vez o visto de mais 1 ano, então eu posso passar 3 anos, se eu vier com visto de mestrado, para nesse último ano, nesse terceiro ano, conseguir um emprego na minha área. E se eu não conseguir emprego na área, se eu conseguir emprego na área, eu consigo ir renovando meu visto. E se eu não conseguir, eu posso dar entrada em outro tipo de visto, para um doutoramento, para um bolsa de pesquisa, bolsa de investigação, sem problema nenhum. Então, pessoal, em relação ao visto, como, né, Rômulo falou, nosso visto aqui, o dele é um visto de estudante que dá direito a ele trabalhar também, e o meu visto é de reagrupamento familiar. Como a gente é casado, né, eu tenho direito a ficar com ele aqui e trabalhar também, certo? Então, é um visto de reagrupamento familiar onde eu posso estudar, onde eu posso trabalhar. E, no caso, meu visto vale 2 anos, né? No caso, ele que renova todo ano e eu não preciso renovar todo ano, meus são de 2 anos. E ele veio com esse visto do Brasil, né? Quando chegou aqui, ele tirou a autorização de residência e aí ele voltou para me buscar, certo? E as nossas gatas também. Então, ele voltou para me buscar. Eu entrei sem visto, mas eu estava com ele, já que a gente é casados, né? E a gente estava juntos. E ela, né, viu a documentação e tal. E eu tirei o meu visto quando eu cheguei aqui. O cônjuge também pode tirar o visto no Brasil. Só que eles indicam, inclusive o CEF, né, é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, que é o órgão regularizador dos imigrantes aqui. Eles
indicam, né, eles aconselham que o cônjuge tire o visto aqui. É indicado que o cônjuge venha, né, e tire o visto aqui, porque no Brasil esse processo do visto é bem burocrático e bem demorado, certo? Como são as aulas, né? Como são as aulas dentro do mestrado, aqui nos institutos politécnicos? Então, pode variar bastante. Aqui eles chamam os cursos laborais, que são normalmente no período laboral, que eles chamam período de trabalho normal, da semana, qualquer dia da semana, ou pós-laboral, que é no período da noite, ou então na sexta-feira à tarde, noite e sábado o dia todo. Então, normalmente, os politécnicos, como é mais ligado ao trabalho, normalmente quem estuda já está no mercado de trabalho ou está querendo se especializar mais no mestrado, alguma coisa do tipo, eles são pós-laborais. Na sexta-feira à tarde, noite e sábado o dia todo. Mas tem instituições que podem ser laborais, que eles chamam que pode ser diurno, horário diurno, dia da semana. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar teu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. E eu gostaria de agradecer também ao meu marido por essa entrevista, certo? E espero que vocês tenham gostado. Então, obrigada, amor, por essa entrevista. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Até mais. Até mais, gente. Tchauzinho.